Bom dia a todos. É um prazer, falar um pouquinho do Evangelho. Desculpa-me se em algum momento eu, de fato, emocionar-me mais. Mas... já pronto, ele já apagou ali. O Evangelho para mim é algo fantástico. Fantástico porque ele tem algo de especial. É que ele me faz lembrar da história de um homem. E não é apenas a história de um homem, É que ele tem uma linguagem que eu acho fantástica. Na realidade, quase que qualquer livro, Quase que qualquer livro. A gente lê um livro em um momento da vida. Quando a gente lê o mesmo livro em um outro momento, tudo muda. Eu acho que o Evangelho, ele me traz esse sentimento dessa impermanência. E que é algo tão importante para nós, e que às vezes a gente não consegue se deixar envolver por isso. Nós vivemos sempre em busca de verdades absolutas, de posturas absolutas, de algo que seja aquela luz que ela é absoluta. Esse livro ele é fantástico, onde eu disse que ele é similar a vários outros livros, mas é porque as questões em que ele toca vai falar de vida. Porque não foi escrito pelo homem que caminhou, foi escrito por pessoas que viram a sua caminhada. E é disso para mim que ele tem algo de especial. É que perceba que o que é de mais importante na vida? Primeiro é a sua vida, a sua caminhada. A sua caminhada é que vai descrevendo a pessoa que você é. É a sua caminhada que vai descrevendo algo que é maravilhoso. É que nós somos espíritos sempre em evolução. Sempre. Nós não evoluímos. Nós progredimos sempre. E essa passagem não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu acho que ela se aplica ao entendimento disso. Porque às vezes nós achamos que fomos derrubados do cavalo, que puxaram o nosso tapete, que caímos de onde nós estávamos. E aí, como entender isso? É simples. É porque nós não estávamos em cima do cavalo. Nós não estávamos em lugar nenhum mais alto. É que nós apenas achávamos que estávamos. E não é uma queda, é um despertar para o lugar em que você realmente está. E esse é o convite que o Evangelho faz. Cada vez que você o lê, ele lhe desperta de uma outra forma, mostrando que cada um de nós progredimos. O progredir é integrar algo a mais, porque o que faz com que, ao você ler o Evangelho pela segunda vez, você veja uma outra coisa, é algo simples. Naquela trajetória, entre uma leitura e outra, algo mais se acrescentou a você. Algo mais seu espírito integrou. Para algo mais você despertou. E é esse algo mais que faz com que aquele novo contato lhe adicione também algo a mais. Então, o Evangelho para mim é isso, porque aí eu consigo entender um Cristo vivo. Um Cristo vivo que não é aquele elemento pregado na cruz. E há algo para mim assim, substancial. É porque quando nós buscamos o acolhimento do Evangelho, é como se estivéssemos buscando isso, essa luz, esse elemento que possa nos iluminar. E verdadeiramente, eu acho que o Evangelho é essa luz. A vida de Jesus é essa luz. A vida dele. Porque assim, quando a gente vê a imagem lá do
Cristo na cruz. Veja só, será que de tudo o que ele deixou, esse é o imprint que eu tenho que trazer comigo? Ele faz uma coisa maravilhosa. Depois que ele está lá, ele sai, ele volta, ele conversa com os outros. Então, o que será que eu cultivo? Porque o tema do nosso evangelho é: eu não posso servir a Deus e a Mamon. E, dentre esse aspecto, nós vamos ver a parábola do mancebo rico. E lógico, por que às vezes a gente acha que aquela luz é algo absoluto? É uma verdade absoluta? É um patamar que chegaremos e tudo estará resolvido? Porque nós queremos uma pílula mágica. Aquela que a gente toma e tudo se transforma. Essa pílula mágica está disponível. Ela está disponível, verdadeiramente. Agora, ela não é uma graça que vem de graça. Porque graça de graça não tem graça. Ela é uma graça que você conquista. É uma graça acessível a todos nós. Porque Jesus adensou o seu perispírito para reencarnar aqui. E ele gostava de ser chamado Filho do Homem. Veja que tem coisas assim, que quando eu falo do olhar do Jesus, é a gente tentar aprender esses elementos essenciais, aonde a gente entra em contato, mas não se prende, porque a gente deixa que aquele significado amplie o nosso viver. Filho do Homem. Foi alguém que veio e nos chamou de irmãos. Jesus não é Deus. Jesus adensa, encarna como um homem para mostrar que nós podemos alcançar o mesmo estágio. E ele, na sua simplicidade, ainda diz melhor: você pode fazer prodígios maior do que os meus. Então, por que é que nós não conseguimos abarcar a isso? Nós vamos descrever, de um lado, o daimon, o diabo. Do outro lado, o bem, Jesus. Nessa parábola é algo interessante. Ele diz: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Ele assume a sua condição de humanidade. Mas nós fazemos essa diferenciação e a gente começa a lidar com isso. E lógico, afinal, qual é o daimon? Que diabo? O que é isso? Porque na realidade, nós precisamos perceber que nós temos um hábito fantástico. A gente tem um hábito de fazer o seguinte: de dar um colorido diferente às coisas, para continuar do mesmo jeito que antes e irmos tocando a vida. E aí nós temos assim algo fantástico, porque, por exemplo, você veja essa parábola do mancebo que eu coloquei expressa aqui embaixo. A primeira coisa que Jesus diz a ele é: dê todo o seu dinheiro, entre na pobreza e me siga. É isso que ele diz. Talvez para cada um de nós ele dissesse uma frase com algumas mudanças no que está escrito ali. Porque na realidade, o que vamos entender que não pode abraçar a Deus e a Mamon é: qual é a vida que você quer abraçar? Qual é a vida que você está se propondo a abraçar? E aí, Deus ou Mamon não são essas figuras, mas sim é uma postura que lhe leva ao crescimento, que lhe leva a uma caminhada de harmonização, de construção com o outro, de edificação, ou uma caminhada que lhe leva ao sofrimento. Porque quando está aí, ele vai perguntando várias coisas. E quando a gente às vezes vai brincar com isso, né? Então, pega o dinheiro e joga fora. Mas assim, seria interessante que a gente pudesse se responder se nós estamos buscando fazer todos os outros itens que ele diz ali. Todos os outros. Com a família,
Se a gente está atentando para tudo isso, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, honrar o pai e a mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo. Estamos correspondendo a tudo isso, porque a gente às vezes vai se prender só ao final. Dar tudo e fazer o voto de pobreza. Aquilo é o que faltava a ele. O elemento que mantinha ele preso na visão de um céu que ele queria alcançar, que é irreal, era esse elemento. Aí o Cristo diz, deixa tudo que tem, rompe com esse ideal e encontrarás a verdade. Segue-me. Então, esse pedido do Cristo, ele aparece aonde? Aí eu coloco a imagem desse rapaz e, lógico, não sou eu não, que estou aqui com o trocinho na mão. Esse elemento existe dentro de todos nós. Aonde estão escritas as leis de Deus? No coração do homem. Estão escritas aqui dentro. Essa imagem é para representar isso. Aquele sensor que tem dentro de você. Aquele sensor que está lá e lhe chama atenção, lhe cutuca. E junto a ele eu trouxe uma outra parte dessa parábola que é interessante. Veja que o Cristo, quando parte, ele fala do Consolador prometido. Do Consolador. E nós, espíritas, entendemos esse Consolador como a chegada do conhecimento que o Espiritismo traz, agregando vários aspectos. Nessa parábola, é a parábola do pobre e do rico. Aonde o pobre come as migalhas que caem da mesa do rico. O pobre morre. E tempo depois o rico morre também. E ele está queimando no inferno. E ele olha para cima, vê quem? O pobre e pai Abraão junto. Então ele pede auxílio. A primeira coisa que essa parábola ensina é isso. Não tenha vergonha. Pedir auxílio não diminui ninguém. Pedir auxílio é reconhecer que precisa. Se a gente não reconhece que precisa, a gente fica como se estivesse em cima do cavalo e não tem cavalo nenhum. Estamos em cima de um monte de feno, fazendo de conta que é um cavalo. Qualquer coisa que encosta, qualquer fagulha que aparece, queima, acaba e nós vamos ao chão. Então, ele pede. E quando ele pede, essa frasezinha que foi um pedaçozinho que eu peguei, ele pede o seguinte, diz que tem 5 irmãos, e que esse lugar que ele estava era um lugar de tormento. E diz o seguinte, porque ele queria que mandasse a casa dele, certo? Alguém para poder salvar os irmãos. E olha o que Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. E Abraão lhe respondeu, se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Ressuscitação é uma palavra que entra por causa dentro da descrição, da evolução, da história de como o catolicismo mobiliza essas informações, mas lê-se aí que não seria ressuscitar. É o morto aparecer para o outro. Hoje não estamos aqui, isso não é casa espírita. Na casa espírita, o que é que o espiritismo traz? Que o espírito é um ser imortal. E como ser imortal volta e reencarna várias vezes. E hoje, esses mortos vêm falar conosco? Vêm. Agora, imagine que nós somos os 5 irmãos daquele rico. Agora a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo a partir desse presente maravilhoso que era o Consolador que o Cristo nos traz? Qual era o Consolador? É essa imagem. A vida não é só isso, um único ciclo. E aonde está Deus e Mamon nessa história? Se você vive ela como um único ciclo, não conseguindo aperceber-se da grandeza do seu espírito como elemento de evolução, progresso, renovação, transformação e modificação da vida, a quem você está servindo? A Deus ou a Mamon? Mamon, quando a gente fala em diabo, a gente vai falar como elemento de destruição. E vamos falar a Deus como elemento de edificação.
Vamos entender que a vida progride porque, graças a Deus, existe a destruição. Porque sem a destruição não se renova. Algo se destrói e algo cresce de novo. Então esses ciclos se tornam elementos necessários que fazem parte da construção da evolução humana. Civilizações, impérios caem e outros ressurgem. E outros surgem, né? E alguns ressurgem vindo de lutas anteriores. Quando a gente vai olhar isso, a pergunta que a gente vê é: nós estamos lidando agora com a vida assim? Porque veja, aonde era o inferno que aquele senhor estava, que não queria que os 5 irmãos fossem? O inferno de dor, tortura e sofrimento. De nós, muitos aqui que estamos, que perdemos um ente querido, aquele que a gente ama intensamente em nosso coração, como se ainda fosse vivo. Mas veja, se chegou a você a mensagem que ele pediu que o pai Abraão permitisse que os mortos lhe dissessem, vai mudar. Mas o Cristo diz algo claro: ouça quem tem ouvidos para ouvir, enxergue quem tem olhos para enxergar. Porque se você ainda vive chorando, na dor, no sofrimento, porque partiu, você está servindo a Mamon, que é destruição. Agora, se você recebeu esse recado que ele pediu que desse aos seus irmãos, que somos nós, você vai sentir a falta física, mas simplesmente no seu coração você será capaz de olhar e perceber que a vida do Espírito é imortal. E o Espírito, enquanto ser imortal, está vivo e atuante em todo lugar que ele esteja. E ele é um elemento de contato e comunicação, porque não vivemos isoladamente. Então, tudo aquilo que você emana para ele, ele capta. E que ele emana, você também pode captar. E aí a pergunta que você se faria era: há alguém que se foi e que está distante, que devo eu endereçar a ele? Dor, pranto, ranger de dentes, ou o contrário, incentivos de amor, de lucidez. Mas morreu Fernando de forma trágica. Melhor ainda, ele precisa do seu acolhimento. Que você traga a lembrança desse que passou, dizendo: não chores, a vida continua. O Cristo retorna da morte, mostrando que a vida do Espírito é perene, e a sua também é. Então levante a cabeça. O Cristo vem a nós mostrando que nos auxiliamos mutuamente. Os Espíritos vêm para nos mostrar a mesma coisa. Então levante a cabeça e você prestará atenção, percebendo os que estão ao seu lado. Aí você estará então adorando a Deus, que é construção, que é edificação. Esse elemento é que nos chama a necessidade de nós podermos dar um outro significado que o Evangelho nos suscita. Desperta. Sai daquele sono aonde você esperava que o milagre caísse do céu de graça. Como eu disse, a graça de graça não tem graça. As pessoas não valorizam aquilo que cai, ela, da mesma maneira que chega, vai embora. Os pais constroem fortunas, os filhos vão destruí-las e os netos, às vezes, terminar de aniquilar totalmente. Valorizamos aquilo que construímos com o nosso suor. Então vamos despertar para que não sejamos seguidores de ninguém. Seguidores de ninguém. Quando eu digo seguidor de alguém, é que você coloca alguém como uma perfeição. Não. O Cristo diz: eu não sou bom, quem é bom é Deus. É acompanhar a caminhada do Cristo, buscando fazer a caminhada no aprendizado de tudo aquilo que ele trouxe. Ele é exemplo para a gente. Mas ele não se coloca como o absoluto é Deus. É seguir com ele. Ele diz: vós pode fazer mais prodígios do que o que eu fiz. Ele diz que ainda há algo além. Então, vamos aprender a fazer o quê? Abraçar a Deus e não a Mamon. Abraçar a Deus é abraçar esse potencial, é despertar para esse elemento que está em nós, para que a gente possa cada vez mais compreender. E quando estamos falando de abraçar a Deus e a Mamon,
Do que é que a gente está falando? Do que é que a gente está falando? Porque senão a gente fica fazendo algo que é fantástico. Eu projeto tudo lá fora. Eu não consigo trazer isso aqui para dentro. E a vida, ela é algo fantástico e maravilhoso, porque ela é algo que nos leva a uma integração, uma agregação de valores, que traz aqui para dentro, que é o que a gente leva conosco quando a gente parte dessa caminhada de vida. Como a gente tem essa limitação, às vezes a gente quer jogar o mal tudo em cima de um único elemento também, externo. Ou seja, os carros matam milhares de pessoas por dia. São os carros. Tem que ter alguém dirigindo, não tem que ter? O dinheiro faz o mal a alguém? Ou quem está utilizando dele? Então, o despertar é perceber que você é o elemento primordial da vida, que pode estar dando a ela uma face que vamos chamar de Deus, que é do auxílio, do crescimento para si e para com o outro, ou a face de Mamon, de destruição, sofrimento, dor e ranger de dentes, que é o que representava o inferno para aquele senhor que estava lá sofrendo. E quando ele pede então um auxílio que melhore, que transforme tudo isso, não é esse. Porque nós fomos educados dentro de uma cultura do crime, culpa e castigo, que parece que há um bem eterno de um lado, um mal eterno do outro. E aí vivemos então a nos culpar pelo mal que fizemos, adorando a quem? A Mamon. Jesus alguma vez disse, volte, pague todos os males que fizestes. Não, Jesus foi proativo. Faça ao próximo aquilo que você quer que ele faça a quem? A si mesmo. Isso é abraçar a Deus. Isso é abraçar a Deus. Se você vive ainda dentro desse elemento fantasioso, sem entender que esses papéis mudam. Mudam. Encarnação passada, fui um senhor de engenho e que não chicoteava os meus empregados. Hoje, se eu pegasse os meus empregados e fizesse a mesma coisa, eu ia preso. Há alguns meses atrás, minha secretária dormia, eu acordava ela a qualquer hora, e tudo isso ficava embutido naquilo que eu lhe pagava. Hoje, se ela dorme, eu acordo ela à noite, eu tenho que pagar a ela, porque ela não está ali para me servir 24 horas. Vejam como esses aspectos mudam. Então, a quem nós estamos servindo é o que nós temos que perguntar a nós mesmos. Porque se você lidar consigo mesmo, ainda dentro dessa imagem, de fato, vai ter que ter um inferno de dor e ranger de dentes dentro da sua alma. E você estará servindo a Mamon. Mamon não é a riqueza, o dinheiro. O que a gente vai entender como esse elemento símbolo de sofrimento e dor é o sentido que você está dando para o dom divino que Deus lhe deu, que é a vida. Você é aquela pessoa da parábola dos 5 talentos, que faz parte desse trecho do Evangelho, aonde o Senhor parte, dá para um talento, para o outro 2 e para o outro 5. Din-din. E ele vai. Quando ele volta, o que recebeu 5, aplicou, trabalhou, investiu, e ele duplica para 10. O que recebeu 3, a mesma coisa, e aí duplica para 6. E o que recebeu 1, tinha essa visão. Era essa a visão que ele tinha. A visão de um aspecto negativo que ele cultivava mais do que o aspecto positivo. Porque o Senhor poderia ter levado e não lhe dado nada. Por que teria que ter dado alguma coisa a ele? Mas ele começou a lembrar que aquele Senhor colhia onde não plantava. Ele era severo a cobrar daqueles que lhe davam. O que foi que ele fez com o dom? Enterrou. Quando o Senhor chegou, ele devolve ao Senhor o mesmo dom. E aí ele disse, servo mau, se nada ia fazer com o meu dinheiro, desse aos investidores, que pelo menos quando eu voltasse eu teria os meus juros, esses juros merreca da poupança que a gente tem. Mas imagine o seguinte, estar encarnado
é um brinde que nós não conseguimos valorizar. Porque o espírito, no seu processo de evolução, a encarnação é algo necessário para que ele rompa determinados liames e dê passos mais adiante. Porque é aqui nessa terra de meu Deus que nós convivimos entre desiguais que são semelhantes, que vamos aprendendo quem somos. Sabe quem é que lhe conhece? Aquele que come 1 quilo de sal contigo. E se você for hipertenso, só pode comer um pouquinho, lhe conhece mais ainda. Porque 1 quilo de sal demora mais ainda para acabar. Esses que lhe conhecem. E é nesse ambiente que você se revela. Porque às vezes aqui como orador é fácil. Às vezes como coordenador da atividade é fácil. Às vezes como passista é fácil. Agora, quando você está ali entre os seus, que é o seu cotidiano de vida, que não são algumas horas que você presta a alguém, aí você se revela. A encarnação é esse brinde. Porque é a encarnação que materializa o que o Cristo diz. Conhece-te a ti mesmo. E porque é básico conhecer a si mesmo. Porque se você não conhece a si mesmo, você não é capaz de construir mais nada. Você é aquele que edifica a casa em cima da areia, sem bases. E aí a chuva vem, o temporal vem e leva tudo. Por quê? Porque você era aquele que achava que tinha muito e não tinha ainda. Então, o que é servir a Mamon é viver nessa ilusão de não buscar enxergar a si mesmo. É servir ao elemento de destruição. É o elemento que, quando finca que parece que tem bases, tudo foi embora. Mas, Fernando, eu tento me modificar, eu tento fazer, mas aí de uma hora para outra, tudo some, ó, eu fazendo a mesma coisa de novo. Mas sabe por quê? Porque como nós fomos levados a uma cultura de renegar um dos nossos aspectos e só valorizar o outro, sem saber acolher, então, na hora que a gente precisa de apoio para fazer algo, a gente não consegue isso. É simples de entender. Uma empresa em dificuldades financeiras, 2 chefes, eu e Mário. Eu vou ser o bonzinho, né? Eu vou deixar ele sendo malzinho. Ele chega e é o seguinte, daquele autoritário, certo? Quer impor o que ele quer. Quer fazer que os funcionários façam aquilo que ele quer. Quer avaliar habilidades pelo aquilo que ele imagina. E eu, o bonzinho da história, faço o seguinte, era um inferno a empresa. As disputas entre os setores eram uma miséria. Era uma desgraça. Mas aí eu chego e faço o seguinte, vamos fazer um levantamento de quais são as questões que cada um levanta, das habilidades que cada um tem. E a partir dali, vamos embora agora alocar as pessoas conforme as suas habilidades? Vamos ver essas questões que estão levantando, quando elas são frutos de má comunicação, porque é aí que está o ponto nevrálgico dos elementos que destroem, que transformam o inferno e o ranger de dentes entre casais. Ele fala uma linguagem, ela fala outra. Os dois não se conversam. Na empresa é a mesma coisa. Mas quando eu faço isso, o que é que acontece? Muda. Qual é a empresa que tem maior chance de levantar as pernas e ir adiante, se refazer? A minha ou a dele? Então deu para ver o que é que eu estou falando de servir a Deus e servir a Mamon? Para sair daquele olhar tão estereotipado de ver apenas Mamon, como a gente descreve um mal como algo de chifre e rabo, ou no dinheiro, nem qualquer outro instrumento, e entender que estamos falando de conduta. Para que a gente possa então perceber que falar em escolher Deus ou Mamon é mudar olhares. É se propor uma mudança de olhar. É uma mudança que ela acrescenta, ela cresce. Para que senão a gente vai continuar ainda nessa dicotomia de entender que sempre há ou um lado, ou então o outro lado. E cada um defendendo que o seu lado é o melhor. A vida não nos convida a isso. E quando a gente fala no convite da vida, eu coloquei essa imagem aí porque justamente enquanto a gente está tranquilo, a gente fica onde? Onde a gente está. A gente não quer mover nada, estou fazendo as minhas viagens, comprando o que eu gosto, não se mobiliza. Aí a vida precisa cutucar a gente. Mas ela precisa? Não, a gente pode fazer isso por si próprio. E aí então começar a olhar e a partir daí fazer o seguinte, questionar a si mesmo.
Então, se a sua opção é abraçar a Deus, conhece-te a ti mesmo. Olha como é essa pessoa que você é. Depois de olhar para você, veja um outro elemento. Busque perceber como é que é você interagindo com o mundo. Quais são as questões que tem lá fora. Porque se lembra daquela empresa que eu falei, minha e de Mário? Veja, você vai querer ser Deus ou mamão? Se você vai querer ser Deus, a postura no olhar para consigo e no olhar para com sua atuação frente aos outros, ela vai ser o quê? De eleição, de qualidades e aspectos que podem ser agregados num momento e em outro. E se é o contrário, é do autoritarismo, o que é que vai fazer? Você não vai conseguir construir nada, porque você vai querer que o mundo se dobre a você, aonde o que o Cristo ensina é algo diferente. E Assis, para mim, é um símbolo disso. Porque está mais próximo, o Cristo estava um pouquinho mais distante. Ele vem, transforma a imagem dos ensinamentos de Jesus, reavivando, né? Transforma, ele reaviva isso dentro do seio da Igreja Católica, se colocando como irmão menor. Como irmão menor. Ele não esperou que a igreja se curvasse a ele, porque, aliás, a igreja, como essa casa ou qualquer outra casa, enquanto instituição, não é nada. O que isso é a presença de vocês. Sem vocês, isso não existe. Sem as pessoas que aqui frequentam, isso não é nada. O que existe, existe pela nossa presença, dando, então, significado àquilo do qual estamos participando. Quando a gente começa, então, a olhar, a gente, em vez de querer que o mundo se curve a nós, nós vamos assumir uma outra postura. E isso não é possível se nós não aprendermos o significado do viver. Viver, né? Acordar, tomar café, sair para fazer alguma coisa, meio-dia comer, descansar um pouquinho, voltar para trabalhar, de noite jantar e dormir, dar uma namorada, acordar no outro dia. Bichinho faz isso. Cão, cachorro, gato, jumento, cavalo. Fazem isso. Nós ganhamos o raciocínio para quê? Para então, utilizando esses elementos, buscando perceber, nós nos transformarmos, sem estar dando a alguém um poder que só é nosso. E como é que a gente faz isso? Na casa espírita é fantástico. A gente apaga o capeta, o demônio, e inscreve um outro elemento, o obsessor. E lá no livro dos Espíritos está escrito, os Espíritos lhe influenciam muito mais do que você imagina. Mas vamos ver. Então nós somos pobres coitados, né? E a gente poderia acabar com os obsessores e resolver o problema. Mas veja o seguinte, estamos falando de hoje. E ontem? Quem era o obsessor de ontem? Os senhores, e eu também. Isso entendendo o obsessor como elemento que influencia o outro a coisas que não sejam muito boas. Onde, na realidade, a identificação de obsessor é um espírito que tem sobre o outro o desejo de prejudicá-lo, literalmente. Então, se eu for usar no literal, a maioria de nós não éramos obsessores, não. Estávamos ali tentando nos nutrir daquilo que nós ainda vibramos. Gostava de tomar uma, estava ali junto de quem podia beber. Gostava de dar uma, também estava ali em quem usava o sexo como elemento de prazer de forma potencial, como se mais nada existisse. Eu usava da comida do mesmo jeito. Eu usava da arrogância, porque aquilo me nutria, porque eu me achava o máximo, junto daquele ele estimulando a mesma coisa, porque eu auria aqueles fluidos. Ontem, então, o espírito em desequilíbrio, porque eu não gosto da palavra obsessor, éramos nós. Se nós dissermos que basta, então, eliminar tudo isso, estamos abraçando a Deus ou a Mamon? Isso é destruição. Estamos abraçando a Mamon. O que Deus diz é, compreenda o teu irmão. É um outro olhar que ele lhe pede. Mas esse olhar não é possível se nós vivemos apenas esperando que alguém nos diga o que é bom e o que é mal. E como se tudo isso estivesse fora da gente. A gente vive correndo contra o tempo, correndo contra as coisas, sem conseguir então olhar para o que existe dentro de nós mesmos. Porque na realidade, essas duas faces fazem parte de nós. Nós temos tanto o elemento do sagrado e do divino, como o elemento do não sagrado, do não divino. Contudo,
Nós só podemos dar passos quando reconhecemos os dois aspectos. Porque aí nós entendemos que é necessário se reconhecer nesse processo. É necessário perceber-se quem é, tirar a máscara. Porque se eu conheço a minha agressividade, eu vou buscar lidar com ela de outra forma. Eu vou tentar transformá-la em elemento que me impulsione a superar aonde eu estou, e não como elemento que me leve a destruir o outro da onde ele está. Quando eu começo a compreender esses aspectos que fazem parte do humano, porque no passado eu precisei matar para sobreviver. Fazia parte das disputas. E que hoje tudo isso muda, e aí ele me traz um outro elemento. Hoje o meu inimigo não é o dinossauro, a onça. Hoje o meu inimigo, na realidade, não é o outro homem. O meu inimigo é aquele que caminha comigo. E aí a proposta agora é de integrarmos esse elemento. Aonde ouvir uma palestra, ler um livro edificante, ajuda. Como se fosse esse aqui o campo mental. Mas você precisa trazê-lo para a vida real. Para a sua caminhada. E aí decidir a quem você está abraçando agora, naquele momento. Se a Deus ou a Mamon. Porque a nossa vida, ela não é escrita pelas mãos de ninguém. Você escreve aquilo que você está vivendo. O que você está vivendo é resultado de suas escolhas. Como o que eu estou vivendo são resultado das minhas. Agora, quando você então deixa de pintar um Deus e uma mão lá fora e passa a reconhecer os elementos dentro de você, você pode usar toda a sua energia como a energia não de destruição, mas sim como uma energia de construção. Esse, para mim, é o sentido de entender o encontro com Deus. E então a gente agora vê que não há um lado e outro. Quando vemos de maneira mais integral, as duas partes são belas, porque já dizia um sábio homem, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque não há uma mão. Mesmo o mal, o negativo, ele tem muito para lhe ensinar. Desde quando você não se coloque apenas a apontá-lo e discriminá-lo, mas sim a refletir e aprender com ele. A vida, então, ela nos convida para algo fantástico. Não é possível a gente progredir de maneira mais consciente se não nos tornarmos um ser capaz de olhar para os nossos próprios atos. Definindo, então, uma diretriz. Porque um carro que não tem motorista vai bater, vai derrapar, vai capotar. Mas, além disso, somos mais do que um carro, somos espíritos imortais. Então, temos que, além de criar uma diretriz para nós mesmos, estar constantemente reavaliando os dois papéis, o do executor e o do planejador. E, a partir daí, ir refazendo caminhos, aonde a gente possa, então, perceber que, verdadeiramente, não adianta dizer, dinheiro não traz felicidade. Porque se isso fosse certo, eu ia dizer a vocês o quê, ó? Me dê o seu e seja feliz. A caixinha eu posso botar aí fora. Não é isso. O que ele quer dizer é que não faça isso. Eu pago aquilo que o mercado diz. Eu pago aquilo que o mercado diz que você merece. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Utilize o dinheiro como sentido de criar também no outro uma visão mais madura, onde você possa perceber que você valoriza, que às vezes aquela que cuida na sua casa de seu filho, o seu bem mais querido, que recebe apenas um salário mínimo, e você recebe muito, muito mais, está nas mãos dela o bem mais valioso que você tem. E às vezes quando ela adoece, você não trata dela com carinho. Quando ela precisa do auxílio, que era um remédio a mais, que custa às vezes 300 pila, tu não tira do bolso para pagar. Mas isso é o mercado. Se é o mercado, estamos falando de mamon. Agora, se é a imagem de Jesus, estamos falando de Deus. E pior do que isso, que você não faça isso, que é a indiferença. Que é a pior doença que tem. Porque ela também é mamon. A indiferença destrói. Eu passo já pelas sinaleiras, não me sensibilizo com ninguém passando fome. Eu olho para a história da Etiópia, não vejo também mais nenhuma sensibilização. Eu olho para o bairro da Paz, não vejo mais nada. Eu olho para a minha casa, vejo meu filho em dificuldades e digo, a vida é dele. Eu já avisei, já mostrei, não fez porque não quis. Indiferença.
Mas é mentira. Porque aquele professor é a presença de Deus dentro de você. E aquilo que você faz para com o outro, você está fazendo para consigo mesmo. Então, essa união é necessária, porque quando a gente consegue se perceber, a gente vai enxergar as dores humanas de uma outra forma. Porque a gente vai perceber que o homem, na realidade, enquanto corpo físico, ele tem na sua essência um espírito. E que esse espírito verdadeiramente é o ser que vive, que apreende, que vai se transformando para melhor a cada dia. E aí então, esse ser poderia nos dar essa mensagem. Que é a mensagem de Assis. Aonde então a escolha entre Deus e Mamon fica fácil. Vamos apenas seguir esses trechos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta vida é uma passagem, faça dela o que você puder de melhor. Um exemplo que a gente tem é de alguém que doou a sua vida, não buscando destruir, mas mostrar através de sua caminhada, que uma caminhada fala mais do que 1000 palavras.